6. Vamos começar a leitura com o verso 8, a parte B. Então está escrito: de Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Pode repetir essa frase comigo? Mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Hamor. Até aqui. Eu gostaria então de conversar um pouco com vocês sobre o tema a vitoriosa providência de Deus na vida de um homem. A vitoriosa providência de Deus na vida de um homem. Todos nós que estamos aqui certamente cremos no Deus da providência. O que isso significa? Significa que mesmo que você não saiba, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você agora não esteja experimentando, Deus está rigorosamente no controle da sua vida. As rédeas da sua vida não estão nas suas mãos, estão nas mãos de Deus. Quem comanda a sua vida não é o andar de baixo, é o andar de cima. Deus está trabalhando não contra você, Deus está trabalhando por você. Se você é um filho, uma filha de Deus, o final da sua vida já está escrito, já está decidido. É a glória. Agora, o percurso do começo da caminhada ao final da caminhada pode ter muitos vales, muitos desertos, muitas dores, muitas lágrimas, muitas lutas. Situações muito adversas poderão bater à sua porta. E se você não tiver uma compreensão de que Deus está no controle, de que Ele tem tudo nas mãos e de que Ele não perdeu o tirocínio da sua vida, o controle da sua vida, você corre o risco de ficar com muito medo, de desesperar-se da própria vida. Então hoje eu gostaria de trazer à sua memória esclarecida esse fato de que na vida de José, de forma tão eloquente, nós podemos ver essa verdade gloriosa da vitoriosa providência de Deus na vida de um homem. E José foi um indivíduo magnífico, foi fiel na adversidade e foi fiel também na prosperidade. Foi fiel ao seu pai, ele foi fiel ao seu patrão, ele foi fiel ao faraó do Egito, ele foi fiel sobretudo a Deus. Por isso, José talvez seja o mais eloquente tipo de Cristo em toda a Bíblia. Há 7 elementos que nos levam a essa conclusão. Primeiro, amado do Pai, odiado pelos irmãos. Segundo, vendido por 30 moedas de prata. Terceiro,
desceu ao Egito em tempos de prova. Quarto, perseguido injustamente. Quinto, abandonado pelo amigo. Sexto, exaltado depois da aflição. Sétimo, chamado de Salvador do mundo. Nenhum outro personagem na Bíblia tem tantos vínculos e elos de ligação tipológicos do que José do Egito. Então, eu gostaria que nós olhássemos aqui algumas verdades nesse texto. Primeira verdade, versículo 9. Os patriarcas, e os patriarcas aqui está falando dos 12 filhos de Jacó, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Então o primeiro ponto é esse, a presença de Deus conosco. A presença de Deus conosco. Deus não nos livra dos problemas, mas está conosco nos problemas. Preste atenção nisso. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Ele está sendo alvo de inveja, ele está sendo alvo de ódio, ele está sendo vendido como mercadoria, a providência é carrancuda. Mas no meio dessa circunstância toda adversa, está escrito, mas Deus estava com ele. Então, eu queria que nós recordássemos um pouco como é que foi essa experiência. Em primeiro lugar, José enfrenta a dor do desprezo de seus irmãos. Porque a sua família era disfuncional, convenhamos. Toda família poligâmica é disfuncional, não é verdade? Jacó tinha 4 mulheres, tinha filho de todas as 4. E aí, é uma mistureba muito grande, não é não? Se não bastasse isso, das 4, Jacó tinha uma que era a do coração. Essa que era do coração, teve 2 filhos, José e Benjamim. Quando Benjamim morreu, a mãe morreu junto com o menino, aliás, quando o menino Benjamim nasceu, a mãe morreu no parto. Então, José era o filho predileto dele. E Jacó, que vai se casar com 71 anos de idade, e quando volta para sua terra, quando José nasceu, tinha 91 anos de idade, também já não está assim muito bom da cabeça para criar esses meninos direito. E ele tem um erro de criação, porque diz a Bíblia que ele amava mais a José do que os outros filhos. Isso não é certo um pai fazer. Porque se ele tem outros filhos, e tinha muitos, e se cada filho tinha uma mãe diferente, de certa forma, então isso gerou nos meninos uma inveja, um ódio de José. Mas o Jacó pontuou isso, dando um presente para José, que era um ícone, que era um emblema, era o ponto de tensão, que era uma túnica colorida. E diz a Bíblia que, se não bastasse esse fato, José tem um sonho e resolve contá-lo. José sonhou que tinha os feixes, cada feixe representando um filho dos filhos de Jacó, e ele era um outro feixe. E todos os outros feixes vieram e se dobraram diante dele. Bom, ter sonho é uma coisa, contar sonho é outra coisa. Contar sonho para os seus concorrentes, pior ainda. Então, quando ele conta esse sonho, eles ficaram mais irritados com ele ainda. Passaram a odiá-lo mais ainda. Porque o sonho projetava todos os seus irmãos se curvando diante dele. Mas se não bastasse esse sonho, só outra vez. Só que o sol, a lua e as estrelas estavam se curvando diante dele. Era o pai e a mãe, seus irmãos. E aí passaram a odiá-lo ainda mais. Se não, vejamos aí. Agora eu preciso que você acompanhe comigo em Gênesis para a gente entender a história desse moço. Abra lá em Gênesis capítulo 37, comigo. No versículo de número 4, veja você que eles
No versículo 3 diz que Israel, Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos. Estava errado isso. Mas no verso 4 diz: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Isso se chama de boicote. Boicote, né? Menino está em casa, ele chegava, todo mundo parava a conversa. José chegava, ninguém falava com ele. Puxava assunto, ninguém queria conversar com ele. Ele se sente boicotado dentro da casa dele. Mas olha comigo que não só boicote não, tinha ódio também. Versículo 4 diz que odiaram-no. Versículo 5, em virtude do sonho que ele relatou aos seus irmãos, o odiaram ainda mais. Versículo 11 diz que seus irmãos lhe tinham ciúmes. Se não bastasse isso, olha comigo no versículo de número 18, que há uma traição. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Para o matar. E se não bastasse ainda isso tudo, vejam comigo o desdém deles no versículo 19. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. E agora você percebe que José está sofrendo as mais duras provas dentro da sua casa. Ser perseguido por um estrangeiro, por um inimigo, é uma coisa. Você ser desprezado e odiado e alvo de inveja, de ciúme, de traição, de trama de morte dentro da sua casa, aí a coisa é muito mais complicada. Que idade ele tinha? Que idade ele tinha nessa época? Olha comigo. Ele tinha 17 anos. Ele tinha 17 anos. Então, você percebe, no versículo 2, tendo José 17 anos, é um adolescente, diríamos hoje. Poderia ficar para a vida inteira traumatizado. Mas ele enfrentou mais do que isso, ele enfrentou a dor do abandono. Olha o versículo 20 a 22, quando eles tomaram a seguinte decisão: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: o animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão seus sonhos. Seus irmãos não toleravam duas coisas: o fato de José ser amado pelo pai mais do que a eles, e o fato de José projetar, através de uma visão e de um sonho, de que ele seria maior que eles. Então, a melhor maneira que encontraram para eliminar o sonho de José foi matá-lo. Foi matá-lo. Então, você vai perceber, olha comigo lá no 42, 21, o que é que ele fez quando eles jogaram José naquela cova. O que é que eles fizeram? Olha o versículo 24, no 37, 24 diz: e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia sem água. E o que fizeram ao jogar o José naquela cisterna vazia e sem água? O versículo 25 diz que eles então sentaram para comer pão. Tomar uma refeição. O menino foi jogado dentro de um poço. A intenção deles era matá-lo, deles, exceto de Rubem, que era o mais velho. A intenção de Rubens era devolvê-lo para o pai. E eles estão comendo. E o menino fez o que lá dentro do poço? Aqui não diz. Mas está escrito lá em Gênesis 42, 21. Vamos lá. Quando eles foram apanhados lá no Egito, pela crise de consciência, então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia de alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Em outras palavras, quando José foi jogado dentro daquele poço, José rogava, pedia, suplicava: me tire daqui, por favor, me tire daqui, por favor, me tire daqui, não me mate, não me deixe aqui. E eles nem deram a mínima para ele. Insensibilidade emocional. Abandono completo. Mas ainda, José enfrenta a dor de sentir-se um objeto descartável. Porque volta para o 37 comigo. Enquanto eles comiam, diz o versículo de número 25, que eles olharam e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, rumo
ao Egito com seus produtos. Então disse Judá a seus irmãos, versículo 26, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Judá pensou o seguinte, bom, o negócio é descartar o José. Agora a gente pode descartar o José e ainda pegar uma grana. A gente pode acabar com a vida dele e ainda lucrar com isso. A ideia do Judá foi boa, pensaram todos. O Rúben não está presente. Mas então o que fizeram? Vendem José por 20 moedas de prata. Era uma boa grana na época. E vejam vocês que esse menino virou mercadoria. É o tráfico de escravos. É o tráfico humano. Ele vira um produto. Seus irmãos não têm qualquer sentimento de amor por ele, ao contrário, querem tirá-lo da frente deles. E agora, se você perceber, ele está se sentindo um objeto descartável. No 37, 27 e 28, foi o que fizeram. Versículo 28 diz, e venderam por 20 ciclos de prata. Mas olha comigo o 31. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. Porque se o menino sumiu, eles vão ter que dar um relatório para o pai. Como é que eles descartam José chegando em casa sem ele? Eles pegaram um bode, mataram, não tinha DNA na época para fazer pesquisa, rasgaram bem a roupa dele, a túnica dele, nem vão lá, mandam a túnica para o pai. Olha aí, por favor. Então, versículo 32. Então enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai. Eles não foram. E lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Olha aí o desprezo. Não de nosso irmão, teu filho. Mais uma vez ele é vítima da mentira criminosa de seus irmãos. Olha o 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Mas se você olhar o 35, José é vítima de uma consolação falsa de seus irmãos. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou a ser consolado. Agora preste atenção nisso, o que é drama de consciência? Quantos anos levou desse momento que eles venderam José para o momento em que eles foram a primeira vez no Egito? Vocês têm ideia de quanto tempo foi? Não? Foram 22 anos. José foi para lá com 17 anos. José foi feito governador do Egito com 30 anos. José governou 7 anos de grande fartura. Depois teve mais 2 anos de fome. Então, se você soma 13 com 7, 20, com mais 2, 22. 22 anos, eles contando uma mentira para o pai. 22 anos eles escondendo a verdade para o pai. 22 anos eles mantendo um falso consolo para o pai. 22 anos eles levando o pai a desistir de procurar o filho. 22 anos eles driblando a própria consciência. Mas José enfrenta a dor de viver sem identidade. Ele chega no Egito, como um menino de 17 anos, braços, corpo bom, braços fortes, bom escravo. E ele chega lá e ele é revendido. Ele chega lá sem nome, ele chega lá sem identidade, ele chega lá sem direitos, ele chega lá sem raízes, ele chega lá como um produto colocado numa vitrine, mão de obra, máquina de serviço, mercadoria humana, apenas isso. Mas ele enfrenta um outro problema. O problema da sedução sexual. Olha comigo, por gentileza, que idade ele tem quando chega no Egito? 17 anos. Agora pense comigo que esse rapaz, ele é seduzido pela sua patroa. Não devia ser uma mulher feia, não é verdade? Convenhamos. E não é que ele não reconheceu a beleza dessa mulher,
Mas com 17 anos, um psicólogo diria assim, é tempo de autoafirmação. Um médico diria assim, bom, ele está na explosão dos hormônios. Um outro colega de 17 anos diria o seguinte, bom, ele precisa provar que é homem. Ele poderia dizer assim, bom, o apelo foi irresistível. E não obstante essas circunstâncias, ele ficou firme. Agora, olha comigo capítulo 39, versículo 6, que há uma informação curiosa aí. Parte final diz, José era formoso de porte e de aparência. O menino era capa de revista. Então a mulher também, ela olhou para o menino assim, adolescente, 17 anos, corpo de homem, porte de homem, bonitão, capa de revista, e ela botou os olhos nele, não no dia que ele chegou como escravo, preste bem atenção nisso. Quando ela botou os olhos nele, ele já era considerado pelo seu patrão o líder da sua casa, chefe da sua casa, Deus abençoando, o cara botava a mão, tudo dava certo, aí o Potifar disse, olha, você é tão bom na administração, que eu vou confiar tudo a você, eu só quero saber da comida que vem para a minha mesa, não quero mais nada, você toma conta de tudo. E o menino botava a mão e Deus abençoava, botava a mão e Deus abençoava. Quando essa mulher viu duas coisas nesse camarada, ele é bonito, e ele é inteligente, ele é bonito, e ele é articulado, ele é bonito, e o camarada tem liderança, ela botou os olhos nele. Então note isso. Terceiro lugar, capítulo 39, versículo 1, ele foi levado para o Egito, estava longe da família. Se fosse hoje eu podia racionalizar assim, olha, mas ninguém me conhece aqui, eu posso fazer acontecer, eu sou um anônimo aqui. Não vai acontecer nada, não vou nem produzir escândalo. Longe da família, adolescente, bonito, longe da família. Quarto, ele era escravo, ele foi vendido, comprou dos ismaelitas, versículo 1. Ou seja, ele não é dono da vontade dele, ele não é dono da liberdade dele. Ele pode dizer assim, mas foi minha patroa, e minha patroa manda em mim. Eu não tinha outra opção. Quinto lugar, ele foi tentado diariamente. Olha comigo o versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que José já era o líder da casa, e Deus estava abençoando a casa do homem por causa dele, aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. A mulher já vai direto no ponto, ela não fica só com flerte, não, ela vai direto ao ponto, vamos para a cama. E notem vocês, no verso 10, que aqui que entra o aspecto, falando ela, José, quantas vezes? Todos os dias, e não lhe dando ouvidos. Uma coisa é a pessoa ser tentada de relance, a outra coisa é a pessoa ser tentada, e a tentação vem, e a tentação repete, e ela repete de novo, e vem no outro dia, e outro dia também, e ela vai crescendo, vai se avolumando. Lembra do Sansão? Quando ele foi se envolvendo com Dalila, e a Dalila foi entrando no jogo dele, ele foi abrindo o coração pouco a pouco, e daqui a pouco diz a Bíblia que deu-lhe uma impaciência de matar, e ele não aguentou mais e abriu tudo para ela. Esse é o caso aqui, deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo, e dia após dia, semana após semana, mês após mês. E diz o versículo de número 10, que não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Aí você percebe uma coisa, ela é patroa, mas quando José percebeu que tinha um risco por trás, tinha uma intenção por trás, nem perto dela ele ficava mais. Isso é um alerta para nós, irmãos. Tem hora que a gente cai em tentação, é porque a gente acha que a gente sabe a hora de parar e até onde pode ir. Nem você nem eu sabemos até onde podemos ir e a hora que devemos parar. A única maneira segura é fugir da situação. Porque se você for tentar administrar a situação, você naufraga. Aí olha a última cartada, versículo 11 e 12.
Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então, pense comigo nessa situação. Ele então poderia justificar: bom, eu fiz tudo o que dependia de mim, mas eu fui agarrado. Esse moço preferiu estar na prisão com a consciência limpa do que estar em liberdade, na cama da patroa, com a consciência culpada. Por que ele não caiu? Por que ele não caiu? Olha a explicação que este homem vai dar. Primeiro, a consciência da presença de Deus na sua vida. 39, 2 e 3. O Senhor era com José, que via ser homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Ou seja, esse homem quer ser grato a Deus. Ele sabe que Deus é com ele, que Deus abençoa a vida dele, que Deus abençoa a casa do patrão dele por causa dele. E esse homem não quer desonrar a Deus, porque Deus tem sido generoso e fiel com ele. Segunda coisa, versículo 5. E desde que o fizeram mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. Ele sabia da bênção de Deus em sua vida, e através da sua vida. Mas no verso 9 ele explica isso melhor. Vamos ler comigo a parte B do verso 9? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Maldade contra quem? Pecar contra quem? Maldade contra o marido da mulher, pecar contra Deus. Por isso ele resiste. Mas esse homem enfrenta um outro problema. Ele suporta a dor da demora de Deus. Irmãos, às vezes quando ele está passando uma prova, assim, eu estou passando por uma grande prova, aí você pergunta: mas quanto tempo? Ah, uma semana. Uma semana de prova. Quanto tempo? Um mês terrível na minha vida, um mês. Sabe quanto tempo foi a prova do José? 13 anos. Sabe em que período? Dos 13 aos 30. Dos 13 aos 30, dos 17 aos 30 anos. Você está passando por uma prova assim? Ano após ano, ano após ano, odiado, alvo de ciúme, de traição, de inveja, de conspiração, se sentindo mercadoria humana. Mentem acerca de você, da sua integridade. Jogam você numa masmorra. Aí o José está lá, Deus abençoa o cara lá na cadeia, Deus abençoa o camarada. Mas aí ele é traído lá dentro da cadeia, ele decifra os segredos do copeiro do rei, mas o copeiro do rei não se lembra dele, ele é esquecido lá. Agora pense comigo a cabeça de um menino de 17 anos, que está lidando com essas provas todas, 13 anos, passando de problema em problema, de luta em luta. Diz: meu Deus, onde o senhor está? Por que o senhor permite isso? Por que o senhor não me tira daqui? Por que o senhor não me escuta a oração? Por que o senhor me deu um sonho lá no passado para me fazer sofrer tanto? Onde está o cumprimento dos meus sonhos? Onde está a tua promessa? Onde está o teu projeto na minha vida? Deixa eu dizer para você, às vezes a providência é carrancuda mesmo. Mas em tudo isso, o que é que diz lá em Atos? Mas o Senhor era com José. Mas o Senhor estava com José. Às vezes nós temos uma ideia de que quando Deus está conosco, não tem problema. Quando Deus está conosco, não tem luta. Quando Deus está conosco, não tem vale. Quando Deus está conosco, não tem justiça. Quando Deus está conosco, nada vai nos acontecer de mal. Quando Deus está conosco, nós não vamos enfrentar reveses na vida. Deus estava com ele, mas durante quantos anos? 13 anos. É problema em cima de problema, é luta em cima de luta. Então não reclame não, murmure não, desanima não, não perca a confiança não, não ache que a coisa acabou não. Deus está trabalhando,
e trabalhando por você e não contra você. Mas, vamos ver o segundo ponto, olha comigo, agora volta lá um pouquinho, por favor, em Atos, capítulo 7, por gentileza. E vamos olhar aí o versículo 10 agora. 7:10. Olha aí comigo, por gentileza. E livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Então, o segundo ponto é esse: a intervenção de Deus por nós. A intervenção de Deus por nós. Deus não nos livra de sermos humilhados, mas nos exalta em tempo oportuno. Louvado seja Deus. O José foi humilhado por ser fiel. Fiel à sua família, fiel ao seu patrão, fiel ao seu Deus. Agora, Deus trabalhou na vida de José dando-lhe 3 coisas. Primeiro, consolação em seus problemas. Versículo de número 9, deixa claro isso. Os irmãos o venderam, mas Deus estava com ele. Segundo, libertação de seus problemas, versículo 10, e livrou de todas as suas aflições. O que significa livrou de todas as suas aflições, irmãos? Significa que ele não enfrentou a aflição? Que ele não passou pelo problema? Não, que ele passou pelo problema, mas não naufragou. Ele passou pelo problema, mas venceu. Ele passou pelo problema, mas não fracassou. Ele passou pelo problema, mas saiu dele. Porque às vezes a gente pensa que Deus só livra quando a gente não passa pela luta. Deus não livra você do problema, Deus livra você no problema. Depois, não só consolação em seus problemas, libertação de seus problemas, no verso 10, mas promoção depois de seus problemas, versículos 10 e 11. Aí Deus levanta o camarada num tempo de crise mundial para ser o salvador do mundo. Agora preste atenção nisso. Leia a Bíblia, leia a história e vocês verão isso. Sempre que Deus levanta alguém para uma grande obra, primeiro Deus leva o camarada para o deserto, para os vales mais escuros, para as provas mais duras, para os testes mais rigorosos, para tonificar bem as musculaturas da alma. Já perceberam isso? Deus não põe alguém numa posição de destaque sem antes prová-lo. E prová-lo fortemente. Fortemente. Então, o que Deus fez na vida dele? Deus livrou das aflições. Olha aí no versículo 10. Segundo, o que Deus fez mais? Concedeu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito. Concedendo, o Faraó constituiu o governador daquela nação, de toda a casa real. E agora você vai ver que Deus galardoa a José, fazendo dele um instrumento de bênção para os outros. Para os outros. Olha comigo, por favor, que quando o pai dele vai para o Egito, mais tarde, e vai fazer uma descrição de quem é José, não tem uma descrição mais bela do que esta. Abra lá em Gênesis, por favor, 49, 22. Olha a descrição que o seu pai faz de José. Você pode ler comigo o verso 22, vamos juntos? José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Preste atenção em 3 verdades aqui. Primeiro, ele é um ramo frutífero. Por que ele é um ramo frutífero? Porque ele é um ramo frutífero aonde? Junto à fonte. E quem é um ramo frutífero junto à fonte, sabe o que faz? Não abençoa apenas para dentro do muro, abençoa também para fora do muro. Se você quer ver Deus usando a sua vida para fora da sua casa, da sua família, da sua parentela, preste atenção nisso. Deus prova.
Mas na medida que ele prova, ele faz de você um ramo frutífero. Mas ele planta você junto à fonte, a fonte é o próprio Deus. E aí você vai ser bênção, não só para dentro da sua casa, você vai ser bênção para o mundo. Olha que coisa curiosa, Deus usou os irmãos de José para colocar José no caminho da providência. E Deus usou José para salvar a vida de seus irmãos. Deus já havia profetizado para Abraão, falado para Abraão, que a descendência dele iria para o Egito. Como? De que forma? De que maneira? A providência é carrancuda. Deus abre o caminho para o povo de Israel ir para o Egito, e os irmãos vendendo José como escravo para lá. Quem poderia imaginar que essa seria a forma de Deus cumprir o seu plano? Como José poderia imaginar que aquele ato tão cruel de ser desprezado, odiado pelos seus irmãos, usado como mercadoria barata para vendê-lo como uma mercadoria humana para o Egito, seria a providência carrancuda de Deus, para Deus cumprir o seu plano de levar aquela nação para o Egito, aquele povo para o Egito, e fazer dele um grande povo lá, e cumprir a promessa a Abraão? Então, vamos concluir com o último ponto, e eu serei mais breve. A graça de Deus através de nós. Versículos 11 a 16 retratam isso com clareza. O que acontece? O José interpretou o sonho do copeiro, do faraó na prisão. Agora o faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretá-lo. O copeiro, tem um rapaz lá na prisão que o camarada é bom nisso. O faraó mandou chamar. E aí o José interpreta o sonho do faraó, que eram 2 sonhos, mas um único sonho. E esse sonho revelava para Faraó que haveria 7 anos de muita fartura, de muita prosperidade, de muitas colheitas, de muita sobra de alimento que precisava ser guardado, porque viria 7 anos de muita seca, de muita fome, de muita carência, e o Egito haveria de ser então o celeiro do mundo. Aí José diz: Faraó, você precisa escolher um homem que administre esse projeto para você, para que você então, nesses 7 anos de fartura, possa plantar muito, possa colher muito, possa fazer celeiros, possa armazenar comida, porque o mundo vai passar 7 anos de fome, e esse alimento precisa ser guardado para que possa suprir a necessidade do mundo. E o faraó diz: mas tem alguém melhor do que José? E o faraó constitui José em governador do Egito. E o projeto de Deus se cumpre. E agora eu queria que nós lêssemos 3 versículos da Bíblia para entender isso. Gênesis 45, 5, olha aí comigo. Olha o que José diz para os seus irmãos quando se dá a conhecer a eles. 45, 5. Eu queria que todos vocês lessem comigo. Vamos juntos? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Preste atenção num homem que entende que Deus dirige o seu destino. Quando ele se revelou para os seus irmãos, eles ficaram desesperados, com medo de vingança, com medo que seu irmão fosse matá-los, com medo que seus irmãos fizessem algum mal para eles. Começaram a discutir entre eles. Fiquem calmos, fiquem tristes não. Vocês erraram, mas vocês estavam apenas cumprindo um projeto de Deus. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Mesmo quando o homem peca, o plano de Deus não pode ser frustrado. Segundo versículo, 45, 8. Vamos juntos comigo? Vamos lá? Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha que entendimento magnífico. Não foram vocês, foi Deus. Qual foi a providência que Deus usou? Carrancuda. Deus mandou para o Egito não de carruagem de ouro, não com bandeiras e bandeirolas à sua frente, um exército marchando à frente dele e uma banda tocando atrás. Deus o mandou para o Egito, Deus o levou para o Egito de uma maneira tão dolorosa. Mas ele agora entende o projeto de Deus na sua vida. Mas olha, finalmente,
Esse é um dos textos mais sublimes de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vamos juntos, todos nós, por favor. Vamos juntos? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José não é inocente a ponto de pensar que a motivação dos seus irmãos ao venderem para o Egito era boa, não era boa, mas Deus não fica dependente do homem para cumprir os seus planos, e apesar de eles terem tentado o mal contra José, Deus transforma aquilo em bem, para um projeto muito maior, para que a vida de muita gente fosse preservada naquele tempo de fome. José ainda mais, não só isso, José decide perdoar seus irmãos em vez de se vingar deles. E como é que José fez isso? De 3 maneiras. Primeiro, diz a Bíblia que foi antes da crise da fome que nasceram os seus 2 filhos. O primeiro filho que nasce, José põe o nome no menino de Manassés. O que significa Manassés? Deus me fez esquecer. Em vez de ele levantar um monumento de mágoa, de dor, de ressentimento, ele ergue um monumento vivo de perdão. De perdão. Se as pessoas intentaram o mal contra você, mesmo que elas intentaram o mal contra você, essas pessoas não vão frustrar o plano de Deus na sua vida. Então não cabe a você ficar com mágoa delas. Não cabe a você vingar-se delas. Não cabe a você pagar o mal com o mal. Entenda isso. Entenda isso. Mesmo que as pessoas falem mal, façam mal para você, o plano de Deus na sua vida não vai ser frustrado. E Deus não permite que você dê o troco às pessoas que falam mal, fazem mal para você. Cabe a você perdoá-las. Segunda coisa que José fez para demonstrar o seu perdão. Capítulo 45, versículo 18. Olha que coisa maravilhosa que está escrito aí. 45, 18. Tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, comereis a fartura da terra. Porque às vezes tem gente que diz o seguinte: não, eu perdoo você, mas agora você vai ter que ralar. Ele diz: eu perdoo vocês e vou dar o melhor para vocês. Isso é perdão. Não é você apenas perdoar o que foi passado, é você abençoar daqui para frente. Isso é perdão. É isso que Deus faz com você e comigo. Olha comigo aí, 45, versículo 20. O que é que está escrito? Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Agora ele faz mais do que isso. Ele sustenta seus irmãos e seu pai. 47, 11 e 12, olha aí. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara, e José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Porque uma coisa é você prometer, outra coisa é você cumprir. Lá ele prometeu, aqui ele cumpre. Finalmente, ele pagou o mal com o bem. Foi o que nós já lemos, mas eu gostaria que nós lêssemos agora o contexto antes e depois. Então, vamos fechar aqui, capítulo 50, versos 19 a 21. Olha o que Jacó, olha o que José disse para os seus irmãos. Você pode ler comigo esses 3 versos? Vamos juntos? Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração.
Como é que você reage quando alguém fala mal de você ou faz mal para você? Você tem essa postura? Quem sabe a gente pudesse aí repaginar a nossa alma, não? Então, duas aplicações breves. Primeiro, entenda o caráter ondulatório da vida. Você está no vale hoje? Você está passando por uma masmorra hoje? Esse não é o último capítulo ainda da sua vida. Deus é poderoso para reverter isso. Deus é poderoso. Tem hora que você diz, não tem mais saída. Com Deus tem saída. Porque de repente, é aquele que está lá na masmorra que Deus vai levantar para ser o salvador do mundo. É aquele que está lá na masmorra que Deus vai dar uma visão do que fazer no tempo da crise. Segunda aplicação breve, veja, por favor, a providência triunfante de Deus. Os infortúnios humanos não frustram os planos perfeitos e eternos de Deus. Saiba disso, creia nisso, aproprie-se disso. A nossa vida não é a lasca de lenha jogada no mar da vida, empurrada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A nossa vida está nas mãos daquele que está sentado num alto e sublime trono e tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. Descanse em Deus, Ele está no controle. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Então eu peço que você abra sua Bíblia comigo agora, no Salmo 1. E hoje vamos trabalhar este belíssimo Salmo de Davi. Salmo 1. Mantendo a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Está escrito o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Antes de entrarmos na exposição deste salmo, me permita fazer uma introdução ao livro de Salmos. Vocês todos sabem que Salmos é o livro mais longo, extenso da Bíblia. São 150 poemas, escritos num período de aproximadamente 1000 anos. Porque você tem Salmo de Moisés, como o Salmo 90, que viveu 1500 anos antes de Cristo. E você tem Salmos pós-cativeiro babilônico, que ocorreu aí no 5º século antes de Cristo, como o Salmo 126. O livro de Salmos, ele teve vários autores. Você tem Davi, você tem Asaf, você tem os filhos de Coré, né? Você tem Moisés, você tem Salomão, você tem Etã. E este livro, como o Pentateuco, os 5 livros da lei, ele também está dividido em 5 livros. Salmo 1 ou Salmo 41, o primeiro livro, todo ele basicamente de Davi. Depois você tem o segundo livro, 42 ao 72. Aí você tem autores variados.
Depois você tem o terceiro livro, 73 a 89. Você tem o quarto livro, Salmo 90 ao 106. E você tem o quinto livro, Salmo 107 ao 150. Os salmos variam de estilo. Você tem salmos de louvor, você tem salmos de lamento, você tem salmos de penitência, você tem salmos imprecatórios e você tem salmos messiânicos. Então, é uma coletânea de poemas que foram agrupados num livro, e esse ajuntamento e esse agrupamento dos salmos provavelmente aconteceu no período pós-cativeiro babilônico. E temos então, portanto, este livro, que é, de certa forma, o inário do povo de Israel. Os salmos eram canções, eram poemas, eram orações, que eram cifradas, metrificadas e cantados. Os reformadores também fizeram isso, metrificar os salmos para cantar os salmos. Se toda a Bíblia fala a nós, os salmos também falam por nós. É possível que seja o livro mais lido da Bíblia. A maioria de nós ainda usa os salmos como literatura devocional, E muitas vezes você não apenas lê os salmos, mas você se insere neles a ponto de dizer: o salmista está falando por mim. Ele está traduzindo a minha voz, o meu sentimento. Então, com esta breve palavra introdutória, nós vamos considerar juntos o Salmo 1. Eu diria para vocês que o Salmo 1 é o prefácio do Saltério. É a introdução do Saltério. Ele é a síntese do Saltério. Porque este Salmo vai traçar de maneira eloquente um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. A felicidade do justo e a ruína do ímpio. A estabilidade do justo, uma árvore plantada junto à corrente de águas, e a instabilidade e insegurança do ímpio, como uma palha. A produtividade do ímpio, ele é como uma árvore frutífera. O ímpio como uma palha seca levada ao vento, destinada ao fogo. O salmista não poderia ser mais gráfico, mais claro, mais nítido, mais eloquente do que foi no Salmo 1. Nesse contraste entre dois homens, dois caminhos, dois destinos. É disso que esse Salmo 1 fala. Então vamos olhar aqui, primeiramente, a felicidade plena do justo. Versos 1 a 3. Diríamos nós que o Salmo 1, ele é uma espécie de paralelo ou muito semelhante ao próprio Sermão do Monte, que começa com a expressão: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, e aí por diante. Ele começa também com a felicidade no seu frontispício. Bem-aventurado. E essa palavra bem-aventurado, tanto no hebraico quanto no grego, não é apenas feliz, mas é muito feliz. E os salmos começam então dizendo que a felicidade é legítima. A felicidade é o cardápio de Deus na mesa do crente. Não é pecado buscar a felicidade, nem é pecado ser feliz. É preciso concordar com John Piper quando ele diz que o problema do homem não é a busca da felicidade, ela é legítima.
mas é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus tem para nós a maior de todas as felicidades, de conhecê-lo, de amá-lo, de glorificá-lo, de fruí-lo. Então, vamos olhar aqui este mapa da felicidade. A felicidade plena do justo. Primeiramente, o justo é feliz por aquilo que ele evita. Olha o verso 1 comigo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele está tratando de 3 tipos de pecadores. O ímpio, o pecador e o escarnecedor. Ele está tratando de 3 tipos de pecados. E ele está tratando também de 3 tipos de lugares de pecados. Então, com isso em mente, vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui. Veja você que o texto está todo em ordem progressiva, ou ascendente ou descendente. Por exemplo, vamos pegar os verbos. No verso 1, andar, deter, se assentar. Percebeu o grau decrescente? Andar é movimento, deter é parar, assentar é se acomodar. Agora vamos ver um outro grau aí de movimento dos pecadores. Ele começa ímpios, depois pecadores, depois escarnecedores. É outro grau. Depois você tem um terceiro grau, que é a forma do pecado. Começa com conselho, depois vem para caminho, depois vem para roda. Então note que, como no único versículo, o Davi tem o cuidado de mostrar a progressão do pecado. E ele diz: como é que você pode ser feliz? Primeiro, você é feliz quando você não adota o estilo de vida, a cosmovisão do ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Conselho aqui é a cosmovisão, é o conjunto de normas, de regras que governam essa pessoa. É a maneira dele ver a vida, é a maneira dele enxergar a vida. O ímpio tem um caminho, ele tem uma cosmovisão, ele tem um conjunto de valores para ele, que não são os valores de Deus, que não são os princípios de Deus. Talvez o valor de levar vantagem em tudo, de aproveitar o máximo, de explorar o máximo, de beber todas as taças dos prazeres, de curtir a vida, de procurar a felicidade na riqueza, no poder, na fama, no sucesso, no sexo, nas aventuras. O ímpio tem essa maneira de olhar para a vida e dizer: a felicidade está aqui, a felicidade está ali, a felicidade está acolá. Beba todas as taças, não se reprima, aproveite. Ele está dizendo: você quer ser feliz? Não entre nesses conselhos. Não siga esses conselhos. Se você for acolher esses conselhos, que o mundo acha legal, que o mundo gosta, que o mundo aplaude, que o mundo aprova, você vai se arruinar, você vai quebrar a cabeça. Lá no final, tem um fel amargo. Então, o primeiro princípio da felicidade é esse: não ande no conselho dos ímpios. Mas ele diz além: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então perceba você que a pessoa começa andando, depois ela olha, gosta, é atraída, é fisgada, e ela o quê? Para, se detém. Já se estacionou, já foi fisgada. Vejam vocês que o mundo é o sistema. Então nós temos aqui 3 coisas. Nós temos
o mundo, o sistema, nós temos a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, e você tem também um terceiro elemento aqui, que é o diabo. São os 3 elementos da nossa guerra. Então você está caminhando, o homem vê uma cena que o atrai, e aí ele é fisgado, a carne dele puxa para aquilo, a vontade da natureza adâmica puxa para aquilo, e o diabo, que é o espírito que atua nos filhos da desobediência, vai lá e risca fósforo na gasolina. O autor está dizendo o seguinte: você quer ser feliz? Não ande nesses conselhos, nesses valores. Vale tudo, pode tudo, nada tem nada a ver. A ditadura do relativismo. Cuidado para você não ser fisgado. Porque se você parar nesse caminho, você escorrega. Você vai para o chão. Você cai. Mas ele avança um pouco mais e diz assim: bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, assentar-se à roda é muito mais do que deter. Você parou, você foi fisgado, você foi atraído, você foi puxado, você foi quase que arrastado pela sua natureza e pela tentação do maligno. Agora chegou o momento de capitulação. Agora ele não é alguém espectador que está olhando, agora ele é um deles. Ele se assentou à roda, ele faz parte do time, ele se agregou, ele se matriculou. Ele agora é um dos. E note que conselho do ímpio, vamos pegar agora as palavras, ímpio não tem nada a ver com uma pessoa imoral, depravada. O ímpio pode ser uma pessoa espetacular, gente boa, gente admirável, gente aplaudida. A palavra ímpio traz a ideia daquele que não leva Deus em conta. O cara é um ateu, mas é um grande cientista. Ele é um ateu, mas ele é um grande advogado, um grande médico, um grande engenheiro, um grande professor. Ele não leva os valores de Deus em conta, mas ele é aplaudido pela sociedade. Ele tem uma cosmovisão, ele tem um entendimento da vida, a lente dele enxerga a vida por outro ângulo. E a Bíblia diz: não entre no conselho dele, não siga a visão dele, não abrace a cosmovisão dele. Agora, caminho do pecador. Pecador já é uma palavra que vai além de ímpio, avança um pouco mais. A palavra pecado é aquele que erra o alvo, é aquele que desobedece, é aquele que conscientemente e deliberadamente opta, escolhe o caminho largo, o caminho das facilidades, o caminho onde é proibido proibir, onde vale tudo. Você decide. Você não deve se reprimir. Você não deve negar a você nenhum prazer que o seu coração sedento de prazer deseja. Mas agora chegou o final da linha. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora não é só não considerar Deus, não é só pecar deliberadamente, não. Agora é ver Deus e zombar dele, e fazer piada, e fazer motejo, e escarnecer. É aquela pessoa que perdeu por completo a referência de vergonha, de sentir-se constrangido em falar as coisas mais horríveis, em praticar à luz do sol as coisas mais vergonhosas. Ela perdeu por completo o pudor, a vergonha, está escarnecendo. Agora preste atenção, nunca ninguém começa a caminhada da vida já escarnecendo. Não, primeiro você anda no conselho, depois você se detém no caminho dos pecadores, só então você se assenta à roda dos escarnecedores. Você quer ser feliz?
Fuja disso. Você é feliz por aquilo que você evita. Tem caminho que você não pode andar, tem lugar que você não pode frequentar, tem conselho que você não pode ouvir, tem roda que você dela não pode fazer parte. Se você quer ser feliz, se você é justo. Essa é a primeira orientação do salmista. Mas em segundo lugar, veja com você comigo que você pode ser feliz não só por aquilo que você evita, esse é o lado negativo. Mas agora vamos ao lado positivo. Você é feliz por aquilo que você faz. Olha o verso 2 comigo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a vida cristã não é só o lado negativo. Não faz, não faz, não faz, não faz. Ser cristão não é só ter um não na testa. Agora tem um lado positivo. Agora é o que você faz. Você não tem prazer no conselho dos ímpios, você não tem prazer no caminho dos pecadores, você não tem prazer na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E lei do Senhor aqui não é só a Torá, não é só o Pentateuco. Lei do Senhor é uma expressão que o Salmo 119 usa 8 expressões diferentes para mostrar toda a palavra de Deus. Seu prazer está na lei do Senhor. Seu prazer está na palavra de Deus. E o que você faz com essa palavra? Você medita nela de dia e de noite. E meditar de dia e de noite, gente, não é que você não vai trabalhar mais. Não é que você está lá na sua empresa, você é empregado, e está lá e você está enrolado no seu serviço, com uma boa justificativa. Bom, gente, eu estou enrolando meu serviço aqui porque eu estou obedecendo uma ordem de Deus. Tem que meditar de dia e de noite. Não é isso não. Faz favor de trabalhar direitinho. De não roubar o tempo do seu patrão. De não tomar o tempo da sua empresa. Mas o que é meditar de dia e de noite? Preste atenção que ele usou a palavra meditar. Não sei se vocês estão atentos para isso, mas o boi tem 2 estômagos. Se você tem familiaridade com a vida rural, o boi pasta, depois ele para. Ou ele deita. E aí ele vai tirar aquilo que estava lá no estômago depositado e vai ruminar, mastigar, degustar, saborear. Então você lê a Bíblia, mas você não pode ler assim, en passant, só não. Tem gente que eu li a Bíblia 30 vezes, mas passou assim, pá. Não parou. Não concentrou. Não digeriu. Não aplicou. Não perguntou o que tem a ver comigo. Como é que eu vivo isso? Como é que eu aplico isso? Irmãos, tem hora que não dá para você correr para pegar a sua Bíblia. Tem hora que você não dá para ligar para o pastor, como é que é aquela passagem mesmo? Onde está mesmo? Como é que é? Não. Você está aí no fronte da batalha, você está aí no aceso da luta, você está aí na tábua da beirada da tentação. Quando Jesus enfrenta o diabo lá no monte, está escrito, a palavra está na sua mente, a palavra está no seu coração, a palavra está nos seus lábios. Essa é a ideia que você leu a Bíblia e estudou a Bíblia e você diz agora eu vou reter isso, eu vou meditar nisso, eu vou pensar como isso aplica na minha vida, e de repente a Bíblia está governando a sua maneira de pensar, de sentir, de falar, de agir, de reagir. E ele está dizendo, você quer ser feliz? Então fuja daquilo lá, comece aqui, tenha seu prazer na lei do Senhor. Irmãos, uma palavra muito preciosa aí, ter o prazer. Eu pergunto a você, que valor a Bíblia tem na sua vida? Olha, gente, eu não sei quanto a vocês, mas
eu acho que se tirasse a Bíblia de mim, tiraria minha vida, meu fôlego, meu oxigênio. O salmista não foi retórico quando disse o seguinte: a tua palavra é mais preciosa do que muito ouro depurado, e ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. A Bíblia não é um livro mágico, a Bíblia não é um livro místico, a Bíblia não é um livro para você abrir no Salmo 91 e botar na sua sala para espantar demônio, para ser um amuleto, uma ferradura atrás da porta. A Bíblia é um livro para você ler, para você entender, para você meditar, para você degustar, para você aplicar, para formatar a sua cosmovisão, para você pensar biblicamente, para você falar biblicamente, para você agir biblicamente, para você reagir biblicamente. Se você fizer isso, você vai ser feliz. Mas vamos um pouquinho adiante. Como é que você vai ser feliz? Primeiro, você é feliz por aquilo que você evita. Segundo, você é feliz por aquilo que você faz. Mas agora, em terceiro lugar, o salmista diz que você é feliz por quem você é. Olha o verso 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha a riqueza de detalhes desse versículo. Primeiro, você é como árvore. Uma árvore traz beleza. Uma árvore traz fruto. Uma árvore dá sombra. Uma árvore melhora o ar. Por isso que nós precisamos plantar árvores. Não pode ser um deserto. Mas note você que essa árvore não é nativa, ela foi plantada. Não é nativa, foi plantada, alguém plantou. E quem plantou essa árvore foi Deus. Você é uma árvore plantada por Deus. Mas quando Deus foi plantar você, Deus escolheu um local muito estratégico para plantar você. Você é uma árvore plantada junto à corrente de águas. Deus não plantou você num deserto, Deus não plantou você em terra seca, Deus não plantou você em lugar inóspito. Deus escolheu um local próprio para plantar você, junto à corrente de águas. E ele prossegue e diz que no devido tempo dá o seu fruto. Tem estações de fruto na sua vida. Você foi plantado para produzir, para frutificar. E Jesus disse: nisso é glorificado meu Pai, em que você dê muito fruto. E mais. E cuja folhagem não murcha. Ou seja, a intempérie vem, a seca vem, o sol é causticante. Mas porque você foi plantado junto à corrente de águas, a seca, o calor do sol não murcha você. As circunstâncias adversas não tiram a sua alegria, não tiram a sua beleza, não tiram o seu sorriso, não tiram a sua esperança. Ele vai mais. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. A bênção do Eterno acompanha você. Deus está por trás, abençoando a obra das suas mãos. Então vejam vocês, que o texto vai nos informar que você e eu somos esta árvore. Eu, como disse, concluí o meu comentário de Salmos e uma das fontes de pesquisa foi a revista do nosso pastor, Arival. Eu busquei, rebusquei e garimpei tudo o que eu podia sobre os Salmos. E o Arival, na sua revista,
vai falar aqui de 5 coisas do justo como a árvore. Primeiro, sua permanência, ela está firmemente plantada. Segundo, a sua posição, ela está plantada junto à corrente de águas. Terceiro, a sua produtividade, no devido tempo dá o seu fruto. Quarto, a sua perpetuidade, a folhagem não murcha. Quinto, a sua prosperidade, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Bom, declarada então a felicidade do justo, agora Davi vai contrastar o justo com o ímpio. Quando você olha o cenário do mundo aí, irmãos, parece que o ímpio está ganhando de goleada. Ganhando de goleada. Chega o carnaval, agora está proibido, né? 4 dias, pulando e dançando atrás de um trio elétrico, bebendo todas. Você vem domingo de manhãzinha para a igreja, e eu passo na frente de uma boate, quando eu estou entrando na Bandeirantes, a moçada está saindo. 7 horas da manhã, é bem verdade, com a cara amarrotada. Alguns vomitando na calçada. Mas na cabeça deles, curtiram a noite. Beberam todas. Você entra no Morumbi, no Pacaembu, no Palestra Itália, a multidão está lá. Não estou falando que crente não possa estar lá, não. Mas a maioria que está lá, o prazer dele está no time dele. Ele está feliz ou está triste, ganhou, está alegre, perdeu também a alegria. Ganhou dinheiro, está feliz. Dinheiro está curto, está triste, acabado. E ele vai contrastar então a alegria permanente do cristão, do justo, com esta infelicidade do ímpio. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha o versículo 4. Ele diz assim: os ímpios não são assim. Assim como uma árvore frutífera. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Não poderia ter um contraste mais gritante do que este. Contraste de uma árvore plantada junto à fonte, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, tudo quanto ele faz é bem sucedido, como a palha que o vento dispersa. Ele contrasta a estabilidade da árvore com a leveza, sem raiz, da palha. Ele contrasta o verdor da árvore que não murcha a folha com a palha seca. Ele contrasta os frutos da árvore, doces ao paladar e nutritivos, com a palha seca, que não alimenta nada e nem ninguém. Ele contrasta o bem-sucedido do justo com a palha que está voando para o fogo e destruição. O mundo aí fora pensa que nós somos quadrados. Pensa que nós estamos por fora, que a vida está pulsando do lado de lá. O mundo pensa como o pródigo que chegou para o pai e disse: pai, o negócio é o seguinte, essa casa está chata demais, esse negócio de ficar aqui não está com nada, a vida está pulsando do outro lado, e é para lá que eu quero ir, e tem uma coisa, e eu quero a minha herança, e eu sei que eu só posso ter direito para o senhor morrer, mas no meu coração o senhor já morreu, então o senhor me dá logo, porque eu quero é curtir a vida. E essa curtição acontece. E as taças do pecado são doces ao paladar, mas amargas no estômago. Daqui a pouquinho a pessoa experimenta drogas, daqui a pouquinho ela pula de cama em cama, daqui a pouquinho ela faz as mais loucas aventuras, daqui a pouquinho ela curte todas, ela experimenta todas, ela vive tudo e experimenta tudo e corre atrás de tudo, e quando espreme, só vaidade, bolha de sabão, seco como uma palha, sem qualquer conteúdo, sem qualquer consistência, sem qualquer significado que possa preencher o coração. Palha destinada para o fogo.
quando o vento bate numa árvore, ela vai lá e ela vem cá e ela continua firme. Mas quando o vento bate numa palha, ela é dispersada. A ideia aqui, irmãos, do verso 4, é a ideia bem da agricultura. Eu não sei se você já viu essa experiência. Você vai pegar, por exemplo, o café, né? Hoje a agricultura está muito desenvolvida, mas lá atrás, na coisa mais assim elementar, o agricultor vai lá e derriça o café, cai no chão, ele limpa o chão, derriça o café com palha e tudo, com terra e tudo, faz os montes, aí vem o camarada que é o abanador, aí bota a peneira, joga tudo para dentro da peneira, terra, palha, café, e ele joga para o alto. A palha dispersa, o grão fica. Joga de novo, a moinha vai embora e o café fica. No final, você olha na peneira, só tem grão, só tem fruto. A palha foi embora, foi dispersa. O ímpio é assim, o grão fica, a palha vai embora, destinada para o fogo. Mas prossiga a leitura comigo, por gentileza, no verso de número 5, porque aí há uma outra informação. Os ímpios não apenas não têm estabilidade, mas os perversos, os ímpios, serão condenados no juízo. Olha o verso 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Que juízo? Juízo de Deus, julgamento de Deus, tribunal de Deus. Aqui o cara ganhou, aqui o cara comprou, aqui o cara subornou, aqui o cara manipulou a lei, aqui ele encontrou filigranas na lei para levar vantagem. Aqui ele é esperto. Aqui ele dá nó em pingo d'água. Aqui o mundo aplaude, esse é esperto. Esse numa canetada fez a vida, numa bolada enriqueceu. Porém, aqueles que aqui compram juízes, subornam testemunhas, compram sentenças, se enriquecem ilicitamente, levam vantagem, aproveitam e exploram e oprimem, escapam, têm padrinhos fortes. São tidos como os tais nos egrégios tribunais e escapam. Apesar de seus crimes, terão que encarar o justo tribunal de Deus. E lá não vai ter suborno. E lá não vai ter jeitinho. E lá não se compra testemunha. E lá o juiz não se vende. E lá o critério é a verdade e a justiça. E lá o ímpio vai estar encrencado. Ele não prevalecerá. Não prevalecerá. Não prevalecer, sabe o que significa? Lá ele vai ser o quê? Condenado. O fim do ímpio é condenação. Quando o Senhor, reto juiz, vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Esse é o destino do ímpio. Terceiro lugar, os pecadores não apenas não têm estabilidade, não apenas serão condenados no juízo, mas em terceiro lugar, os pecadores serão banidos da congregação dos justos. Olha o versículo 5b, nem os pecadores na congregação dos justos. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é o seguinte: agora, aqui,
debaixo do sol, justos e ímpios estão misturados. Nem você nem eu temos crivo suficientemente fino para distinguir claramente um do outro. Tem joio, tem trigo. Tem bode, tem ovelha. Tem ovelha, tem lobo. Aqui estão misturados. Aqui tem lobo que veste pele de ovelha e se disfarça. Aqui tem falso mestre, tem falso profeta, tem falso apóstolo, tem falso crente. Se disfarça. Aqui Judas é apóstolo. Aqui Ananias e Safira são beneméritos. Mas naquele grande dia, diz a Escritura, que os pecadores serão banidos da congregação dos justos. Aqui a terra não vai ser purgada do joio, mas no dia do juízo, joio é joio, trigo é trigo. Pois bem, eu quero concluir com o verso 6. Porque o verso 6, eu chamo a sua atenção para isso, ele é a conclusão desse salmo. Conclusão. O que está escrito aí? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. 2 homens, 2 caminhos, 2 destinos. Um é conduzido à bem-aventurança, o outro é conduzido à morte. Então, o versículo 6, ele sumaria o contraste dos 5 primeiros versículos. Quando a Bíblia diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, a palavra conhecer, tanto no hebraico quanto no grego, vai muito além de ser informado acerca de. Não é conhecimento teórico apenas. Este é um conhecimento experimental. Deus tem um íntimo relacionamento e conhecimento e experiência com o caminho do justo. O caminho do justo é uma estrada estreita, claro, mas conduz à glória. O caminho do ímpio é um caminho largo, espaçoso, trafegado por muita gente, mas conduz ao inferno. Os versos 1 a 3 são sintetizados na expressão, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Os versos 4 e 5 são sumariados pelo final do verso 6, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós temos aqui então 2 homens, 2 caminhos, 2 destinos. Na abertura dos Salmos, no prefácio dos Salmos, na introdução dos Salmos, Davi já está dizendo o seguinte: olha, você só tem 2 opções. Qual que você vai escolher? É como se Davi, na linguagem de Deuteronômio, dissesse assim: estou colocando diante de vocês 2 escolhas, a vida e a morte. Escolhe a vida para que você viva. É com essa perspectiva que eu convido você a participar conosco daqui para frente desta linda jornada, desta linda aventura de estudar o livro de Salmos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, e é muito gostoso ver essa sala repleta, nessa jornada belíssima de estudar a palavra de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos, porque Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus,
Tu és a nossa fonte de prazer, de alegria, de deleite. Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso protetor, Tu és o nosso consolador, Tu és o nosso libertador, Tu és a razão da nossa vida. O mundo cheio de coloridos e propostas as mais vantajosas, tem um brilho falso, tem uma felicidade postiça, tem uma proposta de muitos prazeres, mas a Tua palavra nos alerta que o fim desta jornada é o fogo, é a destruição. Por outro lado, Deus, nós Te adoramos porque Tu colocas diante de nós uma mesa farta, com finas iguarias, que oferece para nós a verdadeira felicidade. E nós queremos, Deus, meditar na Tua lei de dia e de noite. Nós queremos que a nossa mente seja forjada, formatada pela Tua verdade. Nós queremos que esta verdade desça ao nosso coração e nos impulsione a viver de modo digno do Evangelho. Nós Te pedimos que a nossa vida de fato frutifique para a glória do Teu nome. Que as pessoas que conviverem conosco possam ver em nós o caráter de Cristo, a beleza de Cristo. E que a nossa vida, Deus, seja de pleno deleite em Ti, de pleno deleite na Tua palavra. Não permita que na correria da vida nós nos esqueçamos da Tua lei, nós coloquemos a Tua palavra numa gaveta ou numa prateleira. E, ó Deus, não permita que a Bíblia seja também um livro mágico apenas, onde as pessoas acham que colocando-a aberta vai limpar a sua casa de toda a impureza. Em nome de Jesus, reaviva dentro de nós o amor pela Tua palavra, o gosto de ler a Tua palavra, o prazer de meditar na Tua palavra, o prazer de colocar em prática a Tua palavra. E dá-nos a bênção, Deus, de vivermos de tal modo que a felicidade do céu invada a nossa alma na terra e vivamos um céu na terra para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos.